Bom dia, pessoal. Bom dia. Que Deus esteja abençoando a todos nós aí nessa aula de hoje. Então, hoje estamos aí dando início à nossa aula, dando continuidade a esse nosso tema que nós estamos estudando aí. Então, nós estamos vendo as características de Satanás. Nós vimos que ele é o pai da mentira. E nós estamos vendo aí aqui a sua manifestação, como ele age. Então, tudo que vem contra a palavra de Deus é a revelação do anticristo. Tudo que nós vemos aí o acontecimento nos dias de hoje, o que acontecia que era contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, é um anticristo, é a revelação do anticristo. Tá? Tudo que vai contra a doutrina de Cristo. Então, nós vimos também que o anticristo ele é manifestado antes da volta de Jesus, antes da volta. Nos dias de hoje, nós vemos muitas manifestações. Se ligarmos aí à TV, muitas coisas erradas que a gente vê acontecendo. E se formos comparar com o que está escrito, é totalmente ao contrário do que está escrito. Então, esse já é o anticristo. Então, tudo que vem ao contrário à palavra é o anticristo. Tá? Ele é contra as coisas de Deus, é contra a vontade de Deus, é contra os princípios de Deus. E o que seria ser contra Deus é não obedecê-lo, não obedecer a sua palavra, não olhar para o que está escrito. Muitas vezes nós mesmos acabamos aí praticando algo durante o dia que é contra a palavra e às vezes a gente acaba fazendo por impulso. Então tudo isso daí acaba sendo contra Deus. E em relação ao cristão, ele corre esse risco? Nós corremos esse risco sim. Por isso nós temos o que? Jesus como nosso advogado. Jesus disse que seria o nosso intercessor, desde que quando o cristão ele cai, tem algum deslize, ele volta para Deus, pede perdão e procura não cair mais nesse mesmo deslize. Até então, que estamos aí 24 horas sujeitos a errar o alvo. E o que é errar o alvo? É ir contra os princípios de Cristo, é ir contra os princípios de Deus, certo? Nós estamos lendo aí, nós estamos estudando o livro de 2 Tessalonicenses. Abre lá comigo que nós vamos dar continuidade ao livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. Abre lá comigo. O capítulo 2, nós lemos aí do versículo 1 até o 12. Tá? Então, nós paramos aqui no versículo 4. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Versículo 4. Que lá diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, tudo que vai ao contrário aos princípios de Deus é o anticristo, tá? Que vai ao contrário aos princípios de Jesus Cristo. Vamos lá para o versículo 7. Lê para nós aí o versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 7. Quem vai começar a leitura hoje? Versículo 7, né? Isso. Já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, é que do meio seja tirado. É o 2 Tessalonicenses, você está lendo aí o 2, 7? Cortou o áudio. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, é que do meio seja tirado. Isso. Então ele fala que já existia o anticristo antes da igreja. Então, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém o anticristo é o próprio Jesus Cristo, certo? Então nós estamos vendo aí que o anticristo já existia antes.
A Fernanda está chegando aí. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom Então dia a vamos lá. todos. Tem ótimo papo. Amém. Então, Fernanda, nós estamos lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Tá? Para você abrir e acompanhar junto com a gente. Então, livro de 2 Tessalonicenses. E nós estamos estudando o quê? Sobre Satanás. Nós vemos que ele é o pai da mentira. Estamos vendo aí a sua manifestação. Então, tudo que vai contra Deus, contra os princípios de Deus e os princípios de Cristo, é um anticristo. Tudo que vai contra a palavra é um anticristo. Tá? Então, nós estamos vendo estas características só para você ficar por dentro do que nós estamos falando neste momento. Tá bom? Vamos para o versículo 9. Lê para nós o versículo 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de milagres, falsos sinais e maravilhas. Isso, então nós vemos aí que ele tem poder de estar realizando aí vários sinais, maravilhas, para quê? Para enganar as pessoas e principalmente também acaba enganando o próprio cristão. Então, quando o cristão não tem conhecimento bíblico, ele acaba caindo em qualquer armadilha aí falada. Eu tinha alguns alunos, eu estava dando aula lá em Venceslau, há 2 anos atrás, ele era cristão, mas nunca tinha abrido a Bíblia no meio evangélico, tá? No meio evangélico. Estou falando cristão em termos de católico, não, mas em termos de católico, os católicos não tem como que eu vou falar sobre, fugiu a palavra, mas eles não têm o costume de ler a palavra, não têm o costume de ler a Bíblia. Tá? E muitos evangélicos, muitos cristãos, não têm o costume de ler a Bíblia. O próprio evangélico não tem o costume de ler. Isso, nos dias de hoje, são números assim, assustador. Então, quando nós temos conhecimento da palavra, nós conseguimos identificar todo o agir do anticristo aí no dia a dia. Né? E então nós vemos o que? A eficácia de Satanás. Qual que são as eficácias de Satanás? E o que quer dizer eficácia? Tá? De acordo com o versículo 9 aí, ele tem poder de realizar sinais, ele tem poder de realizar prodígios, tudo voltado para a mentira, tudo voltado para que um homem venha se afastar de Deus. Então ele faz de tudo para afastar o homem de Deus. Vocês lembram que na aula passada eu cheguei a comentar qual que é a diferença, né, de Satanás? Por que que Deus ele concede a oportunidade para que um homem possa alcançar a salvação e Satanás não, já está condenado? Então qual que é essa diferença? Lembra? Satanás, ele caiu por si só. Ele caiu pela sua própria vontade. Ele se rebelou contra Deus pela sua própria vontade e acabou levando muitos anjos junto com ele nesta rebeldia, nesse caminho. E o homem? Por que que Deus ainda concede essa oportunidade para o homem? Por quê? Porque o homem foi instigado por Satanás a errar o alvo. Então, por isso que Deus faz essa distinção. Então, é uma ação diferente. Um homem, por ele ter o livre-arbítrio, Satanás também tinha o livre-arbítrio, mas um homem, se Satanás não tivesse instigado a Eva, se a serpente não tivesse instigado a Eva, ela não teria caído em sedução, não teria caído em pecado, nem ela e nem Adão. Então, eles foram instigados. Vocês lembram que lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando a serpente vai e tenta Eva e Adão, né? Então Eva vê que a árvore era bonita, formosa aos olhos, né? E a fruta era boa para se comer. Então, o que ele instigou na mente de Eva ali? Instigou o quê? Instigou aquela vontade
né? Aquele desejo de ter algo, aquele desejo de ser diferente. Então, instigou a cobiça, e aí todas as coisas más que vem acontecendo aí. Então, Satanás instigou o homem a errar o alvo. Então, Deus ainda concede para nós, homens, tá? Estou falando homens no sentido de homens e mulheres, tá? Então, quando Deus hoje nos concede essa oportunidade, é porque nós não erramos o alvo porque nós quisemos, porque nós fomos instigados a isso. E Ele nos deu o poder de nós escolhermos o certo e o errado. Deus não vai intervir. E de acordo com aquilo que nós escolhermos, teremos resultados. Tá? Então, o que plantamos, com certeza, iremos colher. Então, aquilo que nós plantamos hoje, irá colher amanhã. Tá bom? Então, nós vemos aí o quê? Que a eficácia de Satanás, ele tem poder de produzir determinado efeito, ou efeitos. Então, com todo o poder, tá? Força, domínio, ele tem esse poder aqui na Terra, de realizar milagres, fazer manifestações sobrenaturais, visões, adivinhações, revelações, etc. Temos que tomar cuidado, porque muitos não vêm da parte de Deus. Por quê? O que Deus tinha que revelar, ele já revelou pela palavra. Ele já revelou nas Escrituras. Senão não haveria necessidade de termos as Escrituras hoje. Nós vivemos num século onde o pecado predomina. E se o pecado está predominando, quem predomina? É o próprio Satanás. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitas coisas acontecendo, muitas coisas erradas. Quando estamos assistindo televisão, a gente fica indignado, nós ficamos perplexos com tudo o que aparece na TV, tudo de errado. A gente fica dentro de nós, como um homem pode fazer um negócio desse? Como que a pessoa tem a capacidade de fazer isso? Mas por quê? É por causa do pecado. Né? Então, ele domina, ele tem todo esse poder, está instigando e convencendo um homem a fazer atos que vai realmente ao contrário daquilo que Deus espera. Né? Prodígios da mentira, muitos milagres enganosos, muitas pessoas aparecem falando que foram curadas e no fim acabaram não sendo curados. Enfim, Deus cura, mas é de acordo com a vontade dele. Tá? Quem somos nós para chegar para Deus e determinar que Deus faça algo? Se nós somos o vaso, quem nos molda é o próprio Deus. O vaso, ele não irá moldar o seu oleiro. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem nenhum tipo de poder para fazer isso. É o oleiro que molda o vaso de acordo com a vontade dele. Então, quem molda o homem é Deus que nos molda de acordo com a vontade dele. Então, se Deus tem um propósito de curar alguém, é de acordo com a vontade dele, de acordo com o tempo dele, de acordo com o propósito dele. E jamais nós podemos chegar para Deus e determinar que Deus faça isso ou aquilo. Quem somos nós para fazer isso perante a Deus? Nós não somos nada. Infelizmente, nós vemos alguns ensinamentos a esse respeito, que você deve determinar que Deus faça. Não é bem assim. Não é bem assim que a palavra nos mostra. Tá? Porque se fosse assim, o povo de Israel lá atrás, eles tinham feito com que Deus, quer dizer, tinha forçado Deus a perdoar todos os erros deles. Não, Deus acabou perdoando aqueles que se arrependeram e voltaram para Ele. Então é isso que acontece nos dias de hoje. Então quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Ele está ali totalmente de braços abertos para nos receber, nos perdoar e esquecer aquele pecado por causa de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que Satanás tem todo o poder de realizar aí vários milagres para enganar todo o homem. Tá? Então, com todo engano, ele conduz a pessoa ao erro por não procurarem a verdade. Onde a verdade está? Está na palavra. A verdade sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus está na onde? Está nas Escrituras, tá? Está na palavra. Por isso que nós devemos estar sempre procurando, lendo e estudando a palavra,
para não cairmos nestas ciladas. É dever de todo cristão. Então, todo cristão deve ser um teólogo. O que é teólogo? É aquele que conhece a Deus, conhece as características de Deus, sabe as doutrinas de Deus, sabe a vontade de Deus, procura colocar em prática a vontade de Deus, procura estar sempre em comunhão com Deus. Ele conhece as maravilhas e as obras de Deus. Então, teologia é estudo sobre Deus, a pessoa, sua vontade, suas doutrinas, seus princípios, seus ensinamentos e tudo mais. É dever de todo cristão conhecer. Então, é o dever de todo cristão ser um teólogo verdadeiro. Lê para nós aí agora o versículo 11 e o 12. Tá, só um pouquinho eu vou ler o 10, acompanha comigo o versículo 10. Ó. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse amor da verdade está se referindo ao Evangelho, tá? Ao Evangelho que os apóstolos pregaram, sendo aí instruído pelo Espírito Santo. Certo? Então, lê para nós aí agora o versículo 11 e o versículo 12. Isso, Deus lhe enviará a geração dos erros, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não viram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso, tá? Então, por que que Deus permite? Justamente para isso, tá? Então, Deus permite aí a ação do anticristo para enganar as pessoas, para enganar até o próprio cristão. Por quê? Vamos lá. Se a pessoa, se o próprio cristão, tá, não dá atenção para o que está escrito, para a palavra de Deus, se ele não dá importância, Deus permite que essa pessoa seja enganada. Deus permite que as pessoas sejam enganadas. Por quê? Porque se não dá crédito na palavra de Deus, então Deus vai permitir que outras coisas aconteçam e a pessoa passa acreditando nas outras coisas e deixando Deus de lado. Mas por quê? Porque a própria pessoa não procurou ter comunhão com Deus. Ela não tem esse interesse. E hoje em dia acontece muito isso. Tá? Hoje em dia acontece muito isso. Eu sempre falo aqui para vocês, que eu sempre estou conversando lá com as funcionárias, né? Então uma delas, eu até falei, por que você fica fazendo no domingo na sua casa? O que você fica fazendo? Porque lá onde eu trabalho, nós trabalhamos segunda a sábado, domingo damos descanso para todo mundo, né? Falar, no sábado eu tomo cerveja, domingo eu estou de ressaca. Isso aí, e quando você está de ressaca, o que você faz? Eu fico assistindo filme. O tempo que você fica assistindo filme, você poderia muito bem pegar e fazer uma leitura da Bíblia, ou ir em alguma igreja. Por que eu falo ir em alguma igreja? Porque ela não vai em igreja nenhuma. Se ela não vai em igreja nenhuma, então quer dizer que ela está se regalando aí aos prazeres da carne, certo? Então, o que eu falo? Olha, Deus aceita do jeito que você está agora, desde que você aceita ir até Ele. Ele vai mudar a sua vida aos poucos, diariamente, conforme você vai buscando e se entregando a Ele. Você não precisa ir assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de cometer isso, aquilo, para depois eu ir na igreja. Vai do jeito que você está. Se você tem realmente aí o seu coração puro, você realmente está disposto a buscar e aceitar Jesus na sua vida, aos pouquinhos ele vai ajudar você a se livrar desse mal. Mas você tem que querer. Ele não vai forçar você. E se de repente ele voltar hoje e falar, eu estou aí levando, e você vai estar dormindo, você vai estar bêbado, você vai estar de ressaca, o que vai acontecer? Você acha que você vai? Você falou para mim que você quer ir, mas você acha que vai? Com certeza você não vai, porque Jesus deixou bem claro. Estais sempre sóbrios, estais sempre vigilantes. É isso daí. Então, não fica deixando para depois ou para amanhã.
pode ser tarde, mas existem muitas pessoas assim ainda no nosso meio, nos dias de hoje. Existem muitas e muitas que não dão crédito à palavra. E tudo que ela vê na televisão, às vezes ela assiste aí alguns comentários, algumas histórias que vai contra as escrituras, que é bem claro que vai contra as escrituras, dá crédito. E ela dá crédito. Ah, mas Carlos, só que eu vi um comentário assim, é verdade, que lá está dizendo isso e aquilo. Mas isso e aquilo que está dizendo lá não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é contra a vontade de Deus. Se é contra a vontade de Deus, está instigando você a seguir a Satanás. Mesmo que você não tenha essa consciência, mas você acaba sendo seguindo a Satanás. E é isso que ele faz. Então Deus permite, por quê? Porque a pessoa não dá crédito à palavra de Deus. Então ele permite. Ele permite que até o próprio cristão possa cair. Porque se o cristão não dá crédito na palavra de Deus, ele está correndo o mesmo risco daquele que não é cristão. Então, Deus permite sim a ação do anticristo operar com todo o poder para enganar aqueles que não dão crédito à sua palavra e sejam verdadeiramente enganados, de acordo aí com o versículo 11. Né? É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. E nós sabemos que a verdade está na onde? Está na palavra. E a palavra está na Bíblia. A palavra é a própria Escritura. Ou a própria Escritura é a palavra de Deus. A própria Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada. E nós sabemos muito bem que a cada dia ela se renova. E ela se renova com o homem que realmente busca na palavra. Tá? Concluindo aí, sabemos que o Satanás é o pai da mentira, ele usa vários sinais, vários milagres aí para estar enganando as pessoas. Deus permite, por que Deus permite? Porque muitos ainda não dão crédito à palavra. E quando não dão crédito à palavra, estão ao contrário, e é muito mais fácil a pessoa seguir o outro caminho do que seguir o próprio Deus. Então o diabo, ele anda ao nosso redor, é o nosso adversário, e ele está procurando sempre alguém para devorar, e quando nós permitimos, ele entra. Então, o cristão também corre esse erro, nós corremos esse erro, se não vigiarmos diariamente, até a vinda de Cristo. Cristo falou, seja firmes, vigiai, até a minha volta. Então, muitos acham que só por passar pelas águas já está salvo. Não está salvo. A salvação vem se nós permanecermos firmes na palavra, na caminhada com o Senhor. Beleza? Então, nós entramos aí no nosso próximo ponto, que é os dons espirituais. Nós vimos aí as características de Satanás, a maneira que ele age. Aí nós vimos que ele tem todo esse poder, aí de estar enganando os homens a estar aí realizando as iniquidades, a estar indo contra a palavra de Deus. Esse é o anticristo. E os dons espirituais? Nós vemos aí as promessas que Jesus nos deu nesses dons espirituais. Mas nós vamos falar aqui especificamente, nós vamos começar a ver esses dons espirituais, que Jesus, ele primeiramente escolheu aí 12 homens, né? Esses 12 homens, ele capacitou esses 12 homens, então foi aí uma aula de quase 3 anos com eles, então Jesus ensinando eles aí nesse período, e durante esse período aí, eles aprenderam pessoalmente com Jesus, então eles comeram com Jesus, dormiram com Jesus, andaram com Jesus, eles ficavam praticamente 24 horas com o próprio Jesus, aprendendo, Jesus ensinando eles. Então Jesus estava preparando homens para este ministério, para esse trabalho. Tomei um pouquinho de água aqui por causa da garganta, e a gente fala e a garganta vai ficando seca. Mas vamos lá. E nós vemos que ele escolheu aí 12 homens, ele escolheu os apóstolos para dar
início na sua obra. Abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Gostaria que alguém lesse para nós aí do versículo 12 até o versículo 16. Quem achar aí e quiser ler, pode ficar à vontade, tá? Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 16. Aconteceu que Eu vou ler, naqueles tá? dias... O Everton tá Pode ler, lendo. pode ler. Pode ler. Aconteceu que, naquele dia, subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a seus discípulos. Escolheu 12 deles, quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi traidor. Isso. Então vamos lá. Muitas vezes nós não temos esse costume, tá? Mas nós como cristão, ou todo cristão, deve ter o costume de sempre estar em oração. Sempre estar em oração, pedindo para Deus, agradecendo, sempre estar em comunhão com Deus. Se olharmos aí nas escrituras, se pegarmos aí os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles estão contando a história de Jesus, todos eles estão narrando aí as várias vezes que Jesus parou para orar. Tudo que Jesus iria fazer, o próprio Jesus fazia oração antes. Tudo que ele fazia. E aqui nós vemos que antes dele escolher os 12 apóstolos, ele fez uma oração. E ele passou a noite inteira orando, conversando com Deus. E Deus foi preparando esses 12 homens para esse trabalho. E Deus também já tinha escolhido um aí que teria que ser o traidor para que o propósito de Deus acontecesse, que era Jesus ser entregue, pregado na cruz. Nós sabemos muito bem que os profetas, eles falaram sobre esse evento. Se você abrir lá no livro de Isaías 53, ele fala muito sobre esse evento, Jesus se entregando como cordeiro, certo? Jesus, ele orou muito, e Deus tinha um propósito de que Jesus tinha que ir até a cruz, ser crucificado e passar pela ressurreição, passar pela morte e ressurreição, para que o propósito de Deus seja alcançado, para que ele pudesse cumprir a terceira promessa que ele fez para Abraão. Só que essa promessa que ele fez para Abraão, ele já tinha declarado lá no livro de Gênesis, no início de todas as coisas. Quando Adão e Eva acabou caindo no pecado, Deus já viu essa redenção através do teu filho Jesus Cristo, lá na cruz, na morte e na ressurreição. Então nós vemos aqui que Jesus ele parou, passou a noite inteira orando, conversando com Deus, e logo no outro dia em seguida, ele foi e escolheu 12 homens para ensiná-los a dar continuidade no teu trabalho, no teu ministério. Dessa maneira, Jesus usou para fazer a nova aliança. Nós vemos também que Deus falou para o povo para o povo israelitas: vocês quebraram a primeira aliança que fizeram comigo, pois eu farei uma nova aliança superior com vocês. E em Jesus ele cumpre essa promessa. E nós vemos aqui que Jesus escolheu 12 homens para esse trabalho. Então ele escolheu pessoalmente seus apóstolos. Então eles foram chamados de apóstolos porque Jesus escolheu pessoalmente ali em vida
esses 12 homens para ensiná-los e capacitá-los para a obra. E eles ficaram ali com Jesus, nesse período de ensinamento. Vamos para o capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1, versículo 2. Lê para nós aí quem achou e gostaria de ler. Quem gostaria de ler para nós? Vou ler. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Isso. Então, olha só. Sabemos que o autor é o mesmo. O de Lucas e o de Atos é o mesmo autor que acabou escrevendo. E sabemos também que o livro de Atos seria a segunda carta, a continuação do livro de Lucas, que Lucas acabou escrevendo aí para Teófilo, certo? Então, na primeira carta, Lucas declara bem perfeitamente ali que Jesus pessoalmente escolheu 12 homens e os capacitou para esses trabalhos. Na segunda carta de Lucas, que é o livro de Atos, Lucas ele reforça, ele já muda aí o discurso. Aqui Jesus já ressuscitou e que Jesus vem instruindo os apóstolos espiritualmente, usando o Espírito Santo. Então, Jesus deu mandamento através do Espírito Santo para os apóstolos que ele escolheu. Então, olha aí, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Quem que são os apóstolos? Foram os 12 homens que Jesus escolheu. Lá no livro de Lucas tem o nome de cada um deles. E em seguida Jesus subiu para o céu, certo? Então nós vemos aí que, além de Jesus escolher esses apóstolos, ele acabou escolhendo o apóstolo Paulo ou Saulo, lá na frente, para ser um instrumento de suas mãos, para ser o apóstolo, para levar a mensagem aos gentios. Até então, primeiramente, Jesus tinha que o quê? Os apóstolos, o papel deles era falar da novidade, do novo reino, da nova aliança, para o seu povo, o povo que já era seu. Primeiramente, ele veio resgatar o seu próprio povo, aquele povo que ele escolheu, que ele formou desde Abraão. Então, primeiramente, ele veio buscar o seu povo. Então, esses 12 homens foram capacitados para instruir o próprio judeus, os israelitas. Tá? Mais para frente, ele estende a sua promessa, através de Paulo, para estar instruindo os gentios. Então, por isso que o apóstolo Paulo é conhecido como os apóstolos dos gentios, porque o papel dele era levar a mensagem para os gentios. Quando Jesus dá os mandamentos e a ordem para os apóstolos lá nos livros, lá nos evangelhos, ele deixa bem claro: não irem a povos estranhos, anunciai aos judeus. Ele deixou bem claro, primeiramente começando dentro de casa. Então, o cristão, ele deve ser sempre o primeiro a aprender a palavra para depois anunciar. É dever do cristão sempre estar ligado com a palavra para poder depois anunciar. Então é papel, é um mandamento para nós conhecermos as Escrituras. Então vamos lá. E quais são as exigências para ser um apóstolo? Ou quem era um apóstolo? Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas se intitulando ser apóstolo.
Mas nós vamos ver as características para ser apóstolos, porque o Espírito Santo capacita cada cristão de acordo com a tua vontade, de acordo com a vontade de Deus, para ele estar realizando um trabalho dentro da obra, dentro do corpo. Então, abre comigo lá, no livro de Atos 1 ainda, lê para nós versículo 21 até o 22, 21 e o 22. Elisete, faz uma escalinha de leitura aí para quem... Tá. Vai, a Fernanda. Fernanda não leu ainda. Li sim. Ela leu a primeira leitura. Mas pode ler, Leu? Fernanda, lê para nós. Vai, Fernanda, começa, por favor. 1:21. Isso, 1, 21 e o 22. Então, 21, Isso mesmo. é necessário, pois, que os varões que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, desde o batismo de João até o dia em que vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Isso mesmo. Nós vemos aí que logo em seguida eles fizeram oração antes de escolher, né? E aí foi escolhido aí o 12º apóstolo no lugar de Judas. Então seria 13º, certo? Então, quais são aí as exigências? Primeiramente, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós. Então, eles fizeram uma análise ali profunda naquele período, quais eram os homens que estavam desde o início, que acompanharam toda a trajetória de Jesus até a ressurreição dele, e ainda continuava ali no meio deles. Então, de todos os homens que tinham ali presente, apenas 2 se destacaram. E nós vemos aí a escolha dos 2. Quem que seriam esses 2 aí? José e Matias. Esses 2. Então, foram 2 homens que desde o início estavam ali presente e andando com Jesus pessoalmente. Então, tinha que ter essas exigências ou essas características. Então, como se fosse um currículo. Então, qual seria o currículo para ser apóstolo? Ter vivido pessoalmente com Jesus Cristo. Então, assim, é necessário que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus entrou entre nós. Então, para ser apóstolo, é necessário que tenha vivido pessoalmente com Jesus em vida, para ser um apóstolo. Mas aí, e o apóstolo Paulo? Ele não viveu pessoalmente com Jesus? Aí tá uma boa pergunta. Mas quem que escolheu diretamente o apóstolo? Não foi o próprio Jesus? O próprio Jesus apareceu para Paulo e acabou escolhendo ele pessoalmente. Foi pessoalmente, após a sua ressurreição. E esses 12 apóstolos, Jesus escolheu também pessoalmente, antes da sua morte e ressurreição. Depois da sua ressurreição, ele escolheu um apóstolo chamado Paulo, ou chamado Saulo. Então, ter estado com Jesus, tá? Pessoalmente. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. É você que vai ler. Eu? Sim. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Essa Elisete é uma figura. Eu fiz uma lista. Isso. Acompanha comigo aí. Porque
não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, testemunhas oculares, o que seria? O que significa? Que viu tudo o que Jesus praticou em vida, que estava com Jesus ali pessoalmente, que viu com seus próprios olhos tudo que Jesus fez, todas as maravilhas, os ensinamentos, as curas, os milagres, pessoalmente com os próprios olhos, testemunha ocular, aquele que está presente ali, viu tudo acontecendo com seus próprios olhos. Então, que seja testemunha ocular de tudo que Jesus realizou. Volta lá no livro de Atos, capítulo 10. Jaqueline. O versículo 40 e o 41. Espera aí. Atos Você vê? 10, 41. Isso. A Elisete deu para mim apenas uma leitura bem curta, né, Elisete? É isso aí. Ela é assim, Elisete. Lê para nós aí, Jaque. Pedro continuou. Porém, Deus o ressuscitou no terceiro dia e também fez que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois de que Deus o ressuscitou. Isso. Tá. Antes de eu fazer um comentário aí, já me perguntaram várias vezes, quer dizer, todas as turmas me perguntaram qual foi o discurso que Pedro e os apóstolos usaram lá no dia de Pentecostes, né? O que será que eles falaram lá enquanto eles estavam ali diante daquela nação, diante daquele monte de povo ali? Então, o que eles falaram está lá no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14, tá? Na verdade, não, perdão, é o capítulo 2 de Atos, do versículo 22 até o versículo 36. Tá? O primeiro livro ali é Jesus falando diretamente com os apóstolos ali, instruindo para eles ficarem em Jerusalém. E no capítulo 2 de Atos, o versículo 22 até o 36, é o discurso que eles falaram perante aquela multidão ali, falando de Jesus. Então eles fizeram um resumo da vida de Jesus para que o povo acreditasse em Jesus Cristo. Aí aqui no capítulo 10, onde nós lemos aqui, versículo 40 e o 41, mas bem especificamente o versículo 34 até o versículo 43, ou todo esse contexto, é a segunda vez que eles estão falando sobre Jesus. Então esse está sendo o discurso, esse foi o discurso que eles falaram lá no dia de Pentecostes. Então eles apresentaram a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador, aquele que tanto profetas, Moisés, o livro de Salmos, falava a respeito. Então eles apresentaram Jesus como o Messias esperado. Então esse é o discurso. E olhando aqui especificamente nesses dois versículos 40 e o 41, ele está falando que Deus ressuscitou Jesus Cristo quando no terceiro dia, esse terceiro dia caiu quando? Foi no domingo, tá? Foi no domingo que ele ressuscitou Jesus. E nós vimos que Jesus apareceu depois de ressurreto de 8 em 8 dias para os apóstolos, enquanto eles estavam reunidos. E esse 8 em 8 dias caiu sempre no domingo, no primeiro dia da semana, no dia que ele ressuscitou. Tá? E aqui, o que ele está dizendo? Versículo 41. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente
prometidas por Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele não apareceu para muitas. Ele apareceu especialmente para os 12 apóstolos, dando instruções para eles realizarem o trabalho que eles iriam começar após a ressurreição de Cristo. Então, nós vimos lá no livro do capítulo 1 para o capítulo 2, onde Jesus instituiu a tua igreja. Os homens já estavam capacitados para dirigi-las e guiá-las e ensinar o povo e anunciar o evangelho para todas as nações. Então, Deus precisaria de muitas pessoas para estar evangelizando, porque se ficaria muito mais fácil um homem escutar um outro homem do que um homem escutar a Deus. Hoje os homens dão ouvido a outro homem mais do que o próprio Deus. Então Deus sempre usou o homem para falar com outro homem, para estar anunciando a sua palavra, a sua mensagem. E ele escolheu 12 homens para estar realizando esse trabalho. Desses 12 homens, eles tinham que frutificar, tinham que dar frutos. E ele continua aí no versículo 41. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Olha aí, não só durante da vida de Jesus na terra, mas após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu, continuou aparecendo para esses homens, esses apóstolos, dando instruções para eles poderem caminhar sozinhos entre aspas. Eles seriam guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iria ajudá-los a lembrar de tudo que eles aprenderam durante aquele período que Jesus estava com ele em vida, ou antes da ressurreição, porque Jesus ainda vive. Certo? Então, são homens que comeram ali pessoalmente com Jesus desde o início, beberam com Jesus desde o início, viram com seus próprios olhos tudo que Jesus realizou desde o início. Essas são as exigências para ser apóstolos. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitos se intitulando apóstolo. Ou então o cara tem mais de 2000 anos. Porque a Escritura deixa bem claro que para ser apóstolo, tem que ter, é necessário, nós vimos lá no capítulo 1 de Atos, ter vivido com Jesus pessoalmente, lá no livro de 1 Pedro, ter visto com os próprios olhos, aqui no capítulo 10 de Atos, ter comido e bebido com Jesus. Pessoalmente. Após isto, somos apenas discípulos. O que é um discípulo? A Bíblia nos mostra discípulo e seguidor. Todo discípulo é seguidor. Nem todo seguidor é discípulo. O discípulo é aquele que vive diariamente com Jesus. O seguidor, ele ouve, ele fica até um bom tempo, mas depois ele vaza, ele vai embora. Então, nem todo seguidor é discípulo, mas todo discípulo é seguidor, porque ele permanece seguindo, sendo discípulo e seguindo até o fim. Até o fim da vida. Conversando ontem com o Antônio falou assim, Carlos, nós somos, a obra do Senhor nunca para, e nós estamos dentro dela até a nossa morte, mas é verdade. Enquanto nós estivermos vivos, temos que estar realizando o trabalho para o Senhor. Não existe aposentadoria na obra de Deus. Então, as condições para ser apóstolo tem que ter essas exigências. Tá? É necessário que tenha vivido, comido, bebido pessoalmente com o próprio Jesus e ser testemunho ocular.
Então, aquele que hoje se intitula apóstolo, ele tem 2000 anos de idade. 2020, mais para ser exato. Então, estão aí anunciando algo muito errado, tá? Em relação à palavra. Ter vivido em comunhão com Cristo pessoalmente, ter se alimentado com Cristo. Quais são a posição dos apóstolos? Eles receberam dons espirituais diretamente do próprio Jesus Cristo. Vamos para o primeiro livro de Coríntios, capítulo 12. Agora é o Everton. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A uns Deus, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, no lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade. Isso. Vamos lá, deu uma cortada aí, mas conseguimos entender aí na leitura. Tá? Aqui ele não está falando em ordem de que um é superior ao outro. Ele está falando na sequência de escolhas. Primeiramente, quem que ele escolheu? Apóstolos. Foram aqueles 12 homens que Jesus foi capacitando cada um deles, para estar fazendo o seu trabalho dentro da obra. E depois dos apóstolos, eles foram capacitando outros homens para diversos trabalhos. E o Espírito Santo foi trabalhando, dando dom para cada um para estar realizando esses trabalhos. Mas aí vem a sequência. Primeiramente ele escolheu apóstolos, depois vieram os discípulos. Então acompanha comigo aí o versículo. E aí vem os dons, tá? Vem os dons aí. Você vê que nós estamos vendo aqui que eu comentei na aula passada que algumas doutrinas falam que se a pessoa ter o Espírito Santo na vida dela, ela tem que falar somente em línguas. E os outros dons? Não é necessário? E se a pessoa não fala em língua, então ela quer dizer que ela não tem Espírito Santo? Isso é um ensinamento totalmente ao contrário. Por quê? Porque a palavra deixa bem claro que o Espírito Santo vai capacitando cada um com um dom diferente. Às vezes ele capacita duas pessoas com o mesmo dom. Mas vamos lá, se você pegar aí uma congregação, uma assembleia que tem 100 pessoas, as 100 pessoas não vai ter o mesmo dom. Cada um vai ter um dom. É obra do Espírito Santo. Para que a igreja cresça e prospere na mensagem, na palavra, é necessário que cada um desenvolva o seu dom que recebe do Espírito Santo, onde todos os dons são importantes. Nenhum é maior nem menor do que o outro dentro do trabalho do Senhor. Então eles foram capacitando. Acompanhe comigo o versículo 29 e o 30. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Olha aí, ponto muito interessante. Se falam em línguas, então tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, é melhor nem falar. Então, quando tiver alguma palavra que não seja vamos pegar o português, que é a nossa língua. Se alguém for falar com vocês alguma outra palavra, alguma palavra em outra língua, se você não tiver o conhecimento dessa língua, você não vai entender nada. Vai ajudar? Não.
Então aí é melhor nem a pessoa falar com você, ela ficar quieta. Tô falando em línguas, tá? Eu não entendo japonês. Se alguém chegar para mim e falar na língua japonesa, eu não vou entender nada. Eu vou falar que aquela pessoa está me xingando. É isso que nós falamos. Quando a gente não entende, aquela pessoa está me xingando. Não sei o que ela está falando. Não sei se ela está me xingando porque ela está falando. De repente ela está até me amaldiçoando e eu estou falando amém. Estou aceitando a maldição dela. Mas eu não entendi uma letra da palavra que ela falou. Então, interpretam-nas todos. Então, nem todos receberam o mesmo dom. Os dons são diversos. O Espírito Santo vai capacitando cada um com o seu dom, de acordo com a vontade dele. É ele que escolhe o dom para cada um. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas como que eu vou procurar qual que é o melhor dom para mim estar adquirindo? Não sou eu. O Espírito Santo vai estar me mostrando o que eu devo estar fazendo. E aquilo que eu me sair melhor, me sentir mais próximo de Deus para estar realizando, esse é o dom que o Espírito Santo me revelou. Eu posso muito bem tentar cantar. Eu já fiz isso. Mas não é o meu dom cantar. Eu não me dou bem. Minha própria esposa mesmo me disse, você para cantar, você é uma maravilha. Eu não sirvo para dirigir um cântico. Eu não tenho dom. Não é meu dom. Então, até eu chegar onde eu estou hoje, da aula, até da aula, não foi de um dia para a noite, nem de um dia para outro. O Espírito Santo foi me capacitando para me chegar nesse ponto. E foi aonde, teve um dia, depois quando comecei a dar as aulas na escola da Bíblia, que eu parei a pensar, falei, esse é o meu dom. É isso que o Espírito Santo está me capacitando. Então é nesse dom que eu vou trabalhar. Então é isso. Ele vai capacitando cada um com os dons diferentes. Os dons são vários. Porém o Espírito Santo é o mesmo. Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 14, ele vai te dar um bom esclarecimento sobre os dons. Principalmente os dons de falar em línguas. Principalmente em dons de falar em línguas. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Agora sou eu. Se eu achar o Efésios. Só folhear alguns livros para frente aí. Depois de Gálatas, isso. Antes de Filipenses. Ai, Jesus, misericórdia. Efésios 4, versículo 11. Tem hora que o Efésios vai embora. Efésios 4, achei. 4:11. Isso. Pode ter certeza que ele não vai... Viu, Elisete? Pode ter certeza, ele não vai fugir de você daí. Já percebi mesmo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso. Então, olha só. O Espírito Santo ele vai capacitando cada um de acordo com o dom que ele vê que a pessoa realmente vai se dedicar. Então vamos lá. Se eu fosse me dedicar para os cânticos, eu não iria sair muito bem. Por eu não sair muito bem, eu não iria me dedicar aos cânticos, ao louvor, ao dirigir o louvor. Por quê? Porque não é meu dom. Eu não consigo. Eu consigo cantar, mas se o outro puxar, mas eu não consigo, então não é meu dom.
Então o Espírito Santo vai capacitando cada um de acordo com a vontade dele, de acordo com aquela capacidade que cada pessoa recebe. Aí forma o corpo da igreja. Eu sempre uso o exemplo das mãos, dos pés, dos dedos, da boca. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Porém, todos juntos se tornam um eu, uma pessoa completa, dos pés à cabeça. Não é isso? Nosso corpo não é revestido de vários membros, braços, pernas, mãos, pés, dedos, dedos do pé, dedos da mão. Dedos da mão é maior que os dedos do pé. É engraçado, né? O pé que sustenta o nosso equilíbrio, os dedos tinham que ser maior, mas nosso pé é maior que a nossa mão. Então, cada um tem o seu papel fundamental e importante para que o corpo possa se desenvolver. Isso é dentro da igreja. Então, se tem alguma doutrina que ensina que todos têm que falar em língua, se não falar em língua, então ele está batendo apenas em um dom, então já não é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, aqui a Escritura deixa bem claro, que são vários dons. Vários. Não é apenas um. Vamos lá. Os primeiros escolhidos por Jesus Cristo foram os apóstolos, e eles receberam aí dons para estar realizando aí vários sinais e milagres. Tá? As promessas de poderes, Jesus prometeu pessoalmente para os apóstolos esses poderes. Abre comigo no livro de João. Você pegar lá o livro de João do capítulo 13 até o capítulo Fernanda, 16. você. Do capítulo 13 até o capítulo 16 do livro de João, é Jesus falando pessoalmente com os apóstolos. Por alguma coisa aqui. Tá? Então, no livro de João, capítulo 13 até o 16, ali Jesus está tendo uma reunião particular com os apóstolos. E ali ele está falando e dando as promessas diretamente para os apóstolos. Então, todos esses capítulos, não tem mais nenhum além dos 12. E falando dos 12, tá? Dos 12 apóstolos, 11 foram apóstolos. Um foi seguidor. Por quê? Porque no finalzinho ele abandonou Jesus, que foi Judas. Judas foi um seguidor. Ele não foi um discípulo, ele não foi um apóstolo. Ele foi um seguidor. Os outros foram apóstolos e discípulos. Por quê? Permaneceram até a sua morte. Não se aposentaram. Não mudaram o caminho. Não se desviaram. Foram realmente discípulos. E Judas foi um seguidor. Seguidor é aquele que fica por um tempo, ele segue, ele convive, ele faz todas as coisas que o seu mestre manda ou pede, porém no final ele vai embora, ele não fica. Foi o caso de Judas. E os outros? Os outros não. Os outros mantiveram firme. Mas a leitura, e a Fernanda está lá no capítulo 14. Fernanda, capítulo 14, lê para nós o versículo 16. João, eu rogarei ao Pai, certo? Isso mesmo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso. Jesus está deixando bem claro para eles aqui que ele não estará presente pessoalmente com eles. Que Jesus iria sim se afastar, entre aspas, porque ele ia ter que passar pela morte, que o lado dele é do lado do Pai, o lugar dele é do lado do Pai, porém ele não deixaria os apóstolos sozinhos. Então ele está prometendo aqui como para os apóstolos um consolador,
Acompanha comigo o versículo 17 aí, ó. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber por quê? Por causa do pecado. Só recebe quem se arrepende e faz uma aliança com Jesus Cristo. Continua na leitura. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, olha a promessa que Jesus está fazendo. E aqui ele está tendo conversa em particular com os apóstolos. Certo? O versículo 21, acompanha comigo aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. E no 23 ele continua, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então isso é quando um discípulo, um cristão se batiza e permanece firme. E como que Deus e Jesus faz morada dentro de nós, ou do cristão? Através do Espírito Santo, que é o Consolador. Mas nós estamos vendo ali que Jesus está conversando pessoalmente com os apóstolos, e ele está fazendo as promessas diretamente aos apóstolos. Abre comigo, volta comigo lá no livro de Marcos, no capítulo 16. Jaqueline. Jaque, Marcos 16, versículo 14 até o 20. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Responderam eles. Outros afirmam que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Jaque, Oi. É o 16, 14, Ai, você tá desculpa, lendo? não. Então, abri errado, espera. É o 16, tá? Não, eu tô em outra coisa aqui. Eu abri, eu pensei que era. Espera, calma, vamos lá de novo. Recapitulando. Marcos 16, 14 ao 20. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam comendo. Eles o repreendeu por não terem fé e por teimarem em que não acreditar no que disseram o que tinha visto ressuscitado. Então ele disse: vamos pelo mundo inteiro e anunciam a boa notícia do Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem serão dado o poder de fazer esses milagres, expulsar espíritos maus em meu nome e falar novas línguas. E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Até o 20, né? Isso. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudou, por meio de milagres, a provar que a mensagem deles era verdadeira. Isso. Quem que era Marcos? Marcos era um discípulo. Marcos era um discípulo. E ele foi aluno pessoalmente do próprio Pedro, pessoalmente do próprio apóstolo Paulo. E tudo que ele escreveu, ele pegou diretamente das fontes, assim como Lucas, e ele viveu. Ele presenciou tudo. E nós vemos aqui que Jesus falando com os apóstolos, eles estavam, aqui foi após a ressurreição. Foi naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, que quando Marta, elas foram com Maria Madalena e a Maria, foram ao túmulo, e ali viu
que estava vazio. Se você ler no versículo 9 aí, acompanha comigo aí. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. No versículo 4 ainda está no mesmo dia. Então ele apareceu para Maria Madalena, lá na entrada do túmulo. Durante o caminho ele apareceu para os 2 apóstolos. E ele apareceu no mesmo dia ali para os apóstolos que estavam... Não, 2 discípulos, né? E ele apareceu enquanto eles estavam reunidos, porque eles estavam com medo. Jesus tinha sido morto, tinha sido enterrado. E eles ficaram totalmente atordoados, sem saber o que iria fazer. O mestre deles foi morto, e agora? Primeira coisa, primeira reação, se esconder. Então eles acharam um lugar, entraram dentro lá no salão, trancaram as portas para ninguém encontrar eles. Então eles tinham medo, tinham receio. Porque se o mestre foi morto, automaticamente aqueles que mataram o mestre iriam atrás dos seus discípulos. Então eles fugiram e ficaram presos no lugar. E Jesus aparece ali no meio deles. Jesus aparece e ali Jesus fala, ó, vai para todo mundo, vai pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, então vamos lá. Aí entra lá a situação do batismo. Então, para ser batizado, tem que ter entendimento e conhecimento daquilo que está fazendo. Então, primeiramente ele fala, anuncia. Versículo 15. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, anuncia. Fala do evangelho. Aquele que ouviu o evangelho e creu, que ele fala no 16, quem crer, vai crer no quê? Para a gente crer em alguma coisa, a gente precisa ouvir. Se você não ouvir, não tem como você crer. Você não ouviu, então Jesus fala para eles, anuncia. Se a pessoa crer, aí automaticamente ela deve ser batizada. Por quê? Porque ela creu. Primeiro ela ouviu, ela acreditou, ela resolveu se batizar. Tem que ser batizado. Então, descarta totalmente a possibilidade de batizar criança. Porque como você vai pegar uma criança de 1 mês, de 7 dias, de 1 ano, e ensinar sobre Jesus, para ela entender aquilo que você está ensinando, ela vai crer e depois ela vai ser batizada. Ela nem fala ainda. Ela não entende o que você está falando. Ela ainda é uma criança, um bebê de colo. Ela não tem essa capacidade, esse desenvolvimento para tal. E a palavra deixa bem claro que para ser batizado tem que ter conhecimento, entendimento. Está bem claro. Não tem para onde fugir. Não tem como eu chegar e falar, não, eu posso batizar a criança sim. Por quê? Mas aí eu estou indo ao contrário do que a palavra está falando. A palavra está falando o quê? Quem crer e for batizado. Primeiro ele fala, anuncia o evangelho. Aquele que ouvir e acreditar e for batizado, então nem todos que ouvem e crerem não serão batizados, porque muitos não querem. Não, agora não é o momento. Não, depois eu batizo. Não, vou deixar mais para frente. Não, eu vou largar esse vício. Só que ele ouviu a mensagem, só que não foi batizado. O que eu estou falando? Quem crer e for batizado, está ligando. É uma ligação aí. Será salvo. Será salvo. Aí entra aquele outro detalhe. Se eu ficar só nesse versículo, então quer dizer, então se eu for batizado, eu sou salvo. Mas os outros livros, os outros ensinamentos aí dados pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, ele está dizendo que eu tenho que permanecer. Eu tenho que continuar firme, buscando para me alcançar a salvação. Eu tenho que estar vencendo aí vários leões todos os dias. Então, só que muitos param, não, já fui batizado, já estou sendo salvo. Porque Jesus falou que se for batizado, será salvo. Ele falou. Só que aí ele dá sequência no ensinamento. A mesma coisa quando você compra um celular.
Se você compra o celular e fala, eu já sei ligar ele e desligar, ótimo. Mas você vai ter que aprender a mexer no sistema dele. Se você não procurar aprender a mexer no sistema dele, você não vai adiantar, você só vai ligar e desligar. Para que o celular vai servir para você? Para mais nada. É um exemplo prático. Não é? Então, é bem assim com a palavra. Então, ele dá continuidade no ensinamento. Por isso que é importante o cristão conhecer toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. Desde o livro de Gênesis até o livro de... Ah, mas eu vou guardar tudo? Não, eu mesmo não consigo. Eu não guardo... Eu tenho uma memória muito ruim para guardar passagens. Só que se eu pegar a Bíblia e abrir, eu acho tudo que tiver que achar. Mas por quê? Eu não tenho esse dom. Eu conheço pessoas que têm um dom de falar o livro e o versículo, se você pegar desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, decorou tudo. Mas é um dom que a pessoa recebe de guardar tudo, memorizar. Existe técnicas para isso? Existe. É muita técnica, muito esforço. Então, é necessário sim que o cristão tenha todo o conhecimento. E ele fala, esses sinais estarão junto com vocês. Vocês vão expelir demônios, vão falar em outras línguas, em novas línguas. Quando Jesus fala, falarão em novas línguas, eram homens iletrados. O que eram homens pescadores? Eram homens rústicos, pescadores, não tinham, conheciam algumas palavras, sim, mas não tinham leitura diária, não tinha o costume de ler, não tinham nenhum tipo de formação. Eram homens que realmente, assim, conhecia por ouvia mais. Então, vamos lá. E a gente vê, do versículo 14, que Jesus aparece para eles e puxa a orelha deles. Finalmente apareceu Jesus aos 11, olha aí, está bem claro, aos 11. Eles estavam apenas 11, então apenas os apóstolos, os 11, que Jesus está instruindo. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. Jesus puxou a orelha deles. Durante todo esse tempo que nós vivemos juntos, eu venho falando que eu iria ser entregue aí na mão dos escarnecedores, que iria ser morto e iria ressuscitar. Jesus sempre deixou bem claro para eles, mas eles não entenderam. Por quê? Porque a ânsia do homem é que tudo seja material. O que eles esperavam? Que seria um reino físico, igual o reino de Davi, que ia lá, lutava contra o inimigo, na época era Roma. Então, o que eles esperavam? Iriam montar um grande exército físico, iria se rebelar contra o governo de Roma, iria invadir lá Roma, iria dominar Roma, e aí seria instituído o reino físico. Eles não entenderam que Jesus estava falando de uma vida espiritual. Então Jesus puxa a orelha deles. Vocês não acreditaram tudo que eu falei para vocês? E estou aparecendo aqui para vocês aqui pessoalmente para mostrar para vocês que é diferente o reino e que vocês devem anunciar. É isso. A simplicidade da Escritura está na simplicidade de um estudo e de uma leitura. Então nós vemos aí, mandou pregar o Evangelho. Primeiro, ordem dada para os apóstolos. Mas que Evangelho? Aqueles que eles aprenderam com Jesus. Quando a gente chega lá no capítulo 2 de Atos, a gente vê eles pregando o Evangelho. E ele promete poderes para quem? Para os 11. Eles estavam os 11 ali presentes, que Jesus está prometendo os poderes, esses poderes. Vamos lá, dando continuidade. Lucas capítulo 24. Ah, mas Carlos, mas teve aí outros discípulos que fizeram milagres, receberam, nós vamos chegar lá também. Tá? Abre comigo lá em Lucas capítulo 24. É o Everton.
36 ao 49, ela gosta de você, que ela dá uma leitura longa para você, hein, Everton? Tinha que ser ela agora. Lucas o quê? 24. Lucas 24, do 36 até o 49. Não é longa, não. Falando ele dessas coisas, mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Ele lhe disse: que estáis perturbados? E sobem tais pensamentos ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, maravilhados, tens aqui alguma coisa que fazer? Então eles, apresentando-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. Isso. Com estas as palavras que eu vos disse, ainda convosco, queria que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo descesse ao terceiro dia ressuscitou. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Cai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Isso. Então vamos lá. Lucas, sabemos que ele era um médico. Ele foi um discípulo do próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aqui, possivelmente Paulo estaria preso em Roma e ele estaria junto com Paulo escrevendo. E ele acaba escrevendo, nós vimos para quem que ele escreveu esta carta. Para Teófilo. Desculpa a garganta, hoje está arranhando. Então vamos lá. Lucas, ele escreveu, ele investigou, antes dele escrever, ele fez uma investigação profunda diretamente com os apóstolos. Muitas informações que tem no livro dele, ele pegou até com a própria Maria, que ele era viva na época. Ele pegou diretamente com Maria e diretamente com os apóstolos. Então, as informações passadas por Lucas, ele pegou diretamente da fonte. Diretamente da fonte. Aí foi inspirado a estar escrevendo aí essas palavras e contando da história. Então, nós lemos lá no livro de Marcos a mesma história aqui no livro de Lucas. Então, nós vemos que o Lucas deu mais um pouco de detalhe, Marcos foi mais resumista, ele resumiu. Então, como se fosse assim, como se tivesse eu, o Everton e a Elisete numa esquina ou numa rua e acontecesse um acidente ali. Nós três vimos aquele acidente. Nós vimos desde quando ocorreu, como aconteceu, se alguém se machucou ou não. Enfim, nós vimos todo o ocorrido, certo? Só que aí eu voltei para minha casa, o Everton voltou para a casa dele, e a Elisete voltou para a casa dela. No caminho, ou lá na minha casa, eu contei sobre o acidente da minha perspectiva. O Everton contou do mesmo acidente com a perspectiva dele. E a Elisete contou do mesmo acidente com a perspectiva dela. Então, vamos supor que eu fui mais simples, ou eu resumi. O Everton contou alguns detalhes que eu não contei, e a Elisete contou detalhes mais do que nós dois contamos. Porém, os três falamos de quem? Do mesmo
acidente, do mesmo ocorrido. Então, isso são os 4 evangelhos. Então, os 3 que são sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer que são iguais, né? São iguais. O João já sai um pouquinho, mas conta a história de Jesus. Então, eu, Éfrica e Elisete, nós relatamos sobre o acidente, cada um de uma maneira diferente. Um com menos detalhe, outro com mais e outro com mais. Então, nós vemos aqui que Lucas detalhou um pouquinho mais daquele momento lá. E ele falando que Jesus puxou a orelha deles, né? E no final aqui, ele deixa bem claro que, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele está falando com quem? Com os apóstolos. Ele está falando diretamente com os apóstolos. Eles estavam os 11 ali reunidos, em um lugar fechado. Por quê? Porque eles estavam com medo de serem pegos, de alguém achar ele, levar eles, prender eles e fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Eles estavam com esse receio, com esse medo mesmo. E Jesus puxou a orelha dessa incredulidade. Cadê a fé de vocês? E Jesus explica, eu não falei para vocês que eu tinha que passar por isso, que Moisés está na lei de Moisés, está nos profetas, está no Salmo, que eu tinha que passar por isso. Olha o versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Foram onde eles compreenderam as Escrituras. Então, eles passaram aí quase 3 anos que Jesus tinha esquecido de tudo. Pessoalmente, foi pessoalmente. Eles viram com os próprios olhos. E de repente ali, esqueceram de tudo. Estavam ali com medo. Então Jesus puxou a orelha deles também. Então eles estavam presentes ali. Tá? Eu não vou abrir não, mas depois vocês quiserem marcar, vocês dão uma lida. Depois vocês dão uma lida lá em 1 Coríntios capítulo 11, 20. Está falando da ceia, estava reunido aqui para ceiar e Jesus já instituiu a ceia. Aqui, quando Jesus apareceu, foi no primeiro dia da semana. Vocês podem ver que antes desse versículo 36, do 13, versículo 13, Jesus aparecendo ali no caminho para aqueles discípulos. Jesus aparece para eles no caminho, que eram os apóstolos. Se você pegar aí no versículo 1 desse capítulo 24, lá fala assim, ó, mas no primeiro dia da semana, tudo isso está ocorrendo, aconteceu no mesmo dia. E quando Jesus senta com eles e alimenta com eles após a ressurreição, Jesus deixa bem claro, vocês devem se reunir sempre nesse dia para lembrar de mim. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, 20, fala, vocês não reuniram para fazer a ceia do Senhor, lembrando do Senhor? Então a instrução Jesus deu, prometeu que os apóstolos receberiam o poder do alto. Então eles tinham que ficar em Jerusalém para receber esse poder. Eles tinham que ficar lá. Foi a ordem que Jesus deu para eles, foi um mandamento. Fiquem aqui, porque é aqui que vocês vão receber o poder para estar realizando aí sinais, curas e milagres. Ele está falando diretamente com os apóstolos. Então nós vimos aí que Jesus puxou a orelha deles, né, e abriu a mente deles sobre a ressurreição. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1. Do 1 ao 8. Nosso próximo leitor aí. Elisete. Agora sou eu. Então, vamos lá, Elisete. Capítulo o quê? Atos, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Capítulo 1, do 1 ao 8. Cadê o 1? Aqui. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até um dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um
período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso. Vamos lá. Vamos entender esse contexto. Nós estamos vendo aqui que ele começa, Lucas começa. Por que nós sabemos que foi Lucas? Porque ele começa assim: escrevi primeiro o livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora ele está escrevendo o que Jesus fez após a sua ressurreição. Ele apareceu para os apóstolos, deu ordem para que os apóstolos ficassem em Jerusalém e ali eles receberam poder. Então, isso que ele está contando, Jesus realmente apareceu para os apóstolos, ficou ali 40 dias aparecendo para eles e falando de todas as coisas sobre o reino, relembrando os apóstolos do reino. E ali Jesus repete a promessa que ele fez quando ele estava presente com eles. Nós vemos aqui que a pregação ela aconteceu. A pregação realmente aconteceu, chegando a todas as nações. E Jesus dá orientação para eles ali. Versículo 3 fala 40 dias, Jesus apareceu 40 dias, falando das coisas referentes ao reino. E outro ponto interessante, o versículo 4, Jesus comeu pessoalmente com eles, e comendo com eles, pediu para que eles não saíssem de Jerusalém, até que fosse revestido de poder, e que Jesus estava dando poder para eles. E olha só, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Quando ele fala Judéia e Samaria aqui, os samaritanos também eram israelitas. Se você voltar lá no segundo livro de Reis, lá fala que um dos filhos do rei, depois de muitos anos, se tornou rei em Samaria. Então era como se fosse assim. Vou usar um exemplo bem claro para nós. Tá? Que ele fala que Judéia e Samaria, e samaritanos também são os israelitas. Porém, a diferença foi que eles aderiram a outros costumes, e até outros deuses aí, por causa das outras nações que fizeram aliança. Mas eu vou usar um exemplo bem prático para nós entendermos. Nós somos o quê? Brasileiros. Somos todos brasileiros, não somos? Vivemos no Brasil, então nós somos brasileiros. Nascemos no Brasil, somos brasileiros. Somos paulistas. Somos paulistas. Por quê? Moramos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem os seus costumes e suas leis, o seu sotaque. Agora vamos lá para o norte, ou para o sul. Vamos avaliar as outras regiões, norte, sul, leste e oeste. Vamos para o norte. São brasileiros, porém são nordestinos. Tem o sotaque deles, tem os costumes nordestinos, porém são brasileiros. Por quê? Porque vivem no Brasil. É a mesma situação aqui, judeus e samaritanos. São israelitas, porém os judeus moravam em Jerusalém, na região, no país de Jerusalém, que é um país, e os samaritanos no país da Samaria. Samaritanos. Eu não sou paulista,
O nordestino é nordestino, porém somos brasileiros. Está entendendo aqui por que ele fala judeus e samaritanos? Então, olha só, a ordem. A ordem que Jesus está dando para eles, quando eles receberam o poder, para que eles sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, então começando na cidade de Jerusalém, porque era onde todas as nações iam todos os anos lá para ouvir o que Deus tinha para falar, era na cidade de Jerusalém, então ali ia judeus, ia samaritanos, ia todos os povos iam ali, todos que iam para ouvir o que Deus tinha para falar, que conhecia as leis do judeu, as leis de Moisés, eles iam até lá. E Jesus fala, vocês vão começar em Jerusalém. Só que vocês não vão ficar só em Jerusalém, vocês vão ter que ir na toda a Judéia, que é um país, e Samaria, que ainda faz parte. Então seria Judéia lá, Jerusalém um estado e Samaria outro estado. Eu falei outro país, mas outro estado. Tá, porém, os samaritanos também eram israelitas. E outro ponto mais importante que chega até nós hoje, é até os confins da terra. Tá? Esse confins da terra abrange todas as outras nações, inclusive o Brasil, onde nós vivemos. E dentro do Brasil nós temos aí 23 estados, constitui o Brasil. Então o que eu estou querendo dizer? Que o paulistano, o nordestino, os que vivem, os gaúchos, são tudo brasileiro. Nós vivemos dentro da lei do Brasil. Então é isso daqui. Confins da terra. Então Jesus está expandindo que a mensagem deve chegar até nós. Como que eles iriam fazer isso apenas 11 homens? Porque aqui estavam em 11. Como? Possível. Naquele tempo não tinha avião, não tinha telefone celular, não tinha internet, que é mais rápido. Né? Não tinha navios com motor. Eram embarcações, eram barcos. Enfim, não tinha tecnologia que nós temos hoje. Como que a mensagem iria chegar até o confim? Como que a mensagem iria sair de Jerusalém e chegar no Brasil? Assim. Ia demorar muito tempo, né? Para alguém sair de lá e chegar até aqui no Brasil. Será que o Brasil já era habitado na época? Então tem todo esse contexto aí que nós devemos estar analisando. Então, olha só, Jesus estende as promessas para nós brasileiros hoje, para os confins da terra. Então, confins da terra seriam as outras nações, outros países, que está bem longe, distante de Jerusalém. E foi onde Deus usou lá o Pentecostes. Por quê? Porque naquele dia haveria muitas nações. Por isso que ele pediu para que esses apóstolos ficassem em Jerusalém. Por quê? Porque poucos dias ali, Jerusalém já estava cheio de pessoas de outras nações. Os próprios israelitas estavam ali, que moravam em outras regiões, os países estavam ali em Jerusalém. Com isso, quando eles voltassem para cada um para a sua terra, a palavra seria mais rápida propagada, a mensagem. Então, Deus usou estratégia aí. Vou terminar esse slide, está terminando nossa aula, né, Elisete? Então, olha só. Falta 8 minutos. Então vamos lá. Eu queria terminar os dons hoje, mas não dá, que eu sou muito detalhista. Não sei se vocês já perceberam. Nossas aulas estão um pouquinho atrasadas em relação ao do Vladimir, mas eu sou muito detalhista. E com isso a gente vai aprendendo mais. Esse é o meu modo de pensar. Eu acredito que a nossa aula sai... Não é que a aula dele seja ruim, muito boa. Né? Mas acho que quanto mais informações, mais conhecimento e entendimento nós vamos tendo, principalmente em relação à palavra. Então, por isso nós temos que conhecer o contexto, a história, né? O que aconteceu, como que era na época, como que eles iriam anunciar confins da terra na época, que meio seria usado. Então, tudo isso é importante. Nós vimos aí que Jesus pediu para que eles ficassem, esperassem em Jerusalém para receber o poder. Por quê? Porque ali, quando nós chegarmos aqui no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 13, vai ser na próxima aula, não vai ser hoje, nós vamos ver quantas nações tinham presente ali, ou quantas
quantos países estavam presentes, ou quantos israelitas que estavam morando em outros países estavam presentes, e também gentios iam até Jerusalém. Então era muito povo, porque Jerusalém, ela era praticamente do tamanho de uma São Paulo na época, assim. Recebia gente de todo o mundo. Então, bom, acabou o slide aí, não vou entrar no outro agora não, porque é longo, ainda continua as Carlos, promessas. mas eu vou ter que sair, tá? Ah, tá, Jaque, já estou finalizando, tá bom? Bom Tá, trabalho para obrigada. você. Fiquem com Deus, tá? Fique com Deus. Obrigada. Amém. Então, gente, Amém. aí, o que acontece, né? Versículo 9, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Então, a palavra nos mostra claramente que Jesus está vivo, ressuscitou, e ele instituiu a tua igreja, e ele espera que todos nós falamos a mesma língua. E o que ele pede? Ele pede que todo cristão deve ter o conhecimento da palavra. Para ter o conhecimento da palavra, tem que ler e tem que estudar. Não existe outro meio. Não devemos ser apenas ouvinte, e sim praticante. O que seria praticante? Praticante é aquele que abre, lê, estuda e o principal, anuncia, profetiza, fala para as outras pessoas. Então nós vimos aqui as condições e os dons espirituais que cada um recebeu. Eu vou estar finalizando a nossa aula aqui, tá bom? Então vou encerrar a gravação e vou ficar mais um tempo aqui depois de encerrar a gravação. Que todos tenham uma boa semana. Deus esteja abençoando a todos. Semana que vem nós daremos continuidade nesse nosso estudo aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e a família também, no trabalho, onde vocês estiverem. Amém? Amém. Bom dia para todos. Boa semana. Amém. Tenham ótima semana a todos, em nome de Jesus. Amém.